Olá, sejam bem-vindos ao programa Diversidade e Inclusão. Você está aqui na TV Mon HD, canal 6 NET Claro Montenegro, e também transmitindo aí nas Smart TV Samsung e LG, através do aplicativo da TV Mon HD. É só você procurar o aplicativo da TV Mon HD lá na loja de aplicativo, instalar e assistir a gente aí na sua TV. Eu quero agradecer inicialmente aqui os nossos apoiadores do programa Diversidade e Inclusão, que são o Sicredi, Agência Montenegro Centro, Agência Timbaúba, Cooperativa Sicredi Ouro Branco, sua cooperativa de crédito, o Sol RS Energia Solar, também tudo sobre instalação, projetos de placas de geração de energia solar. A Sol atende através do fone ou WhatsApp 51996 711736. E também a Vícios Modas. A Vícios Moda, tudo sobre moda feminina, aqui no centro de Montenegro, na rua Capitão Cruz, atendendo diariamente aqui, especializada em moda feminina. Então, esses são os nossos apoiadores. Hoje eu quero trazer para vocês alguns aspectos da Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, Lei 13.146, de 2015. Ela foi aprovada em julho de 2015 e entrou em vigor em janeiro de 2016. A Lei Brasileira de Inclusão, ela trata sobre vários aspectos da inclusão da pessoa com deficiência, mas especificamente nos próximos programas agora, vou começar hoje falando um pouquinho sobre a inclusão da pessoa com deficiência no sistema educacional, desde a escola infantil, passando pelo ensino fundamental, ensino médio, chegando aí aos níveis superiores. Então a gente vai começar falando hoje, a partir da publicação aí da Lei Brasileira de Inclusão, que trouxe aí vários avanços na perspectiva da inclusão, mas também ela traz alguns desafios, Então é nesse sentido que a gente vai começar a falar aqui no programa, E para começar, nós vamos reproduzir aí na sequência um vídeo aí da TV Senado, onde falamos aí um pouquinho, a TV Senado traz algumas falas aí sobre a publicação e a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nossa técnica aí, nossa produção, vai colocar o vídeo na sequência. A gente volta aqui para falar mais um pouquinho. O projeto fala do atendimento prioritário às pessoas com deficiência. Fala do direito à vida, habilitação, reabilitação, no atendimento à saúde, na educação, fala da moradia, fala do direito ao trabalho, da assistência social, transporte e mobilidade. Aprovado por unanimidade. A lei, na verdade, se chama o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse estatuto contempla 46 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência. O estatuto, ele avança na cidadania das pessoas com deficiência. O estatuto, ele trata das questões relacionadas à acessibilidade, à saúde, à educação, ao trabalho, trata também do combate aos preconceitos, à discriminação contra a pessoa com deficiência e cria um novo conceito, é uma modalidade esportiva de integração total. Especificamente para pessoas com deficiência visual. Enquadra os comandos.
já era proibido antes da Lei Brasileira de Inclusão recusar matrícula de alunos com deficiência. Mas a lei reforçou essa ideia e também proibiu a cobrança por serviços de apoio que o aluno com deficiência precise no estabelecimento de ensino. Isso foi questionado no Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo confirmou essa regra. Então, hoje as escolas são obrigadas a esses espaços inclusivos, receber os estudantes com deficiência e dar toda a estrutura que eles precisem para ser atendidos. As escolas não podem mais discriminar os alunos com deficiência. A principal dificuldade que eu tive na escola é eles entenderem que meu filho, apesar de ter um grau de autismo severo, precisava de um acompanhamento terapêutico lá dentro, que era fundamental, principalmente na idade mais tenra, que é 3, 4 anos. Quanto mais intervenção, quanto mais estimulação essas crianças tiverem, melhor para elas. Hoje a gente ainda tem uma cultura de muita exclusão e as escolas não estão realmente preparadas, via de regra, para receber todos os alunos com necessidades educacionais especiais, sejam deficiências ou, por exemplo, superdotação. Também precisa de um treinamento, de uma especialização nisso. A inclusão no ensino regular gera muitos desafios para a escola, né? O trabalho diferenciado é muito importante, o olhar diferenciado sobre esse aluno. Entender que ele tem uma dificuldade, ele tem uma limitação, mas ele também tem uma potencialidade. E como que eu posso trabalhar isso com ele, né? Como que a escola como um todo pode fazer isso? Nós tivemos alunos que chegaram aqui no 6º ano, com muita dificuldade de interação, com muita dificuldade acadêmica, mas se adaptaram muito bem, os professores fizeram trabalhos diferenciados, eles interagiram e chegaram até o 9º ano. Hoje estão no ensino médio, alguns estão terminando o ensino médio. Hoje nós queremos a inclusão. A pessoa com deficiência tem que estar numa escola com outros alunos. Eu tenho uma filha que tem síndrome de Down, e ela estuda numa escola, ela tem inúmeros amigos, tem uma relação super boa, é isso que ajuda a desenvolver também. Então eu acho que isso, a gente está superando a lógica da exclusão, onde as pessoas com deficiência viviam em escolas separadas. Não, você pode plenamente incluir, essa inclusão é bom para as pessoas com deficiência e é bom para as outras pessoas também. A encarar um mundo com mais diversidade, todos ganham com a inclusão. Bom, então aí está essa matéria aí produzida aí pelo Senado Federal, né, que aponta, né, os aspectos da Lei Brasileira de Inclusão, aí, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, abordado aí por alguns senadores, né, o senador Paulo Paim, que é o autor, né, do projeto de lei, o senador Flávio Arves, que foi o relator. Então aí são apontados aí alguns aspectos, né, dos avanços da lei, né, mas também os desafios dela, né, que a sociedade a partir de então, né, começa a ter um outro olhar, né, para a inclusão da pessoa com deficiência aí no sistema educacional. A gente tem na sequência aí também agora mais uma matéria da TV Brasil, né, que também trata, né, dos avanços da LBI. Nesse caso aqui é um debate, né, uma visão, né, de algumas pessoas, né, sobre a Lei Brasileira de Inclusão, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nossa produção aí na sequência, vamos colocar esse próximo vídeo aí da TV Brasil e na volta a gente volta aqui para conversar mais um pouquinho. A nova Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que entrou em vigor em janeiro, foi tema de um debate entre juristas e promotores de justiça. Bastante avançada, a lei traz várias inovações para a garantia dos direitos de pessoas com todo tipo de deficiência. Eu converso com o promotor de justiça, Luiz Cláudio de Almeida, um dos participantes desse debate. Promotor, boa tarde, muitíssimo obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Bom, a lei já está em vigor há 6 meses, né? De lá para cá, já tiveram muitos avanços ou tem muita coisa ainda para ser feita? Bom, boa tarde, Carla. Assim, na verdade, a lei ela representa uma quebra de paradigma
em torno da legislação de proteção à pessoa com deficiência. Como todos sabem, existe um passivo gigantesco com esse segmento e a lei, na verdade, é um primeiro passo que nós teremos aí para poder mudar essa realidade, porque todos sabemos, né, o Rio não é acessível, como o Brasil também não é. Muita coisa tem que avançar ainda, né? Vários desafios na educação, na questão da curatela. E o senhor, inclusive, é um especialista nesse assunto, né, da inclusão. O que é que a lei agora assegura? Bom, a lei tem vários avanços, né? Ela tem, a gente tem algumas coisas para pontuar. A primeira delas é a questão da educação inclusiva, em que ela determina que os estabelecimentos de ensino não recusem matrículas de crianças com deficiência, inclusive não podem cobrar taxa extra nenhuma, tem que ser a mesma coisa. Esse tema já foi até no Supremo e o Supremo ratificou a constitucionalidade. Muitas escolas ainda evitam, né? Existe uma grande dificuldade, sobretudo na rede particular. A rede particular evita bastante esse tipo de aluno. E a lei também obriga a contratação de um número maior de profissionais nas escolas particulares? Bom, cuidar, inclusive, é necessário a contratação de profissionais de acordo com o tipo de deficiência para dar um apoio, né, e também equipamentos conforme o caso, né? Mas a gente tem um passivo grande de descumprimento de normas, sobretudo também no serviço público, né? Temos que lembrar que os prédios públicos também não são acessíveis como deveriam ser. E o que é que a nova lei fala, então, sobre isso? A nova lei, na verdade, ela vai ratificar esse direito que a pessoa com deficiência tem em torno de acessibilidade. É bom que se lembre que a acessibilidade não é só obra, né? Não é só arquitetônica. A gente tem acessibilidade na questão da própria internet, de informação, né? Os sites têm que ser acessíveis, nós temos que ter também acessibilidade. Transporte, por exemplo, Transporte. Porque muitos ônibus ainda têm problema de acesso, né, claro, a pessoas com deficiência. E em relação a táxis, também vai ter um número específico de táxis adaptados? A lei estipula um percentual e aí a gente espera que isso aconteça, né, para que possa atender. É bom que se lembre que a questão do transporte ela não se resume só ao veículo, né? É uma questão sistêmica, porque o ponto tem que ser adaptado, até a adaptação do veículo tem que ser pensado para que tipo de cidade ele está rodando, né? Então, às vezes, alguns lugares exigem ônibus de piso baixo, outro ônibus que se encaixem no ponto para poder facilitar, para que possa funcionar. Como o senhor disse, o marco está aí, né, Exato. com essa lei. Agora, esperar e lutar, trabalhar para que isso tudo melhore a vida das pessoas com deficiência. Bom, aí nessa reportagem aí, o promotor Luiz Cláudio de Almeida, promotor do Rio de Janeiro, né? Entrevistado falando um pouquinho aí sobre a questão da inclusão da pessoa com deficiência aí, né? Na educação, ao acesso ao transporte, ao acesso aos espaços públicos. Então, vejam aí que a gente está falando aqui, né, de 2016, né? Hoje a gente está em 2023. Né? Lá em 2016 já havia essa preocupação, né, das dificuldades de implementar, né, as políticas aí previstas na LBI. Então, justamente o que a gente quer aqui é fazer um diagnóstico, né, da nossa realidade hoje, né, de 2023, como que está essa questão da inclusão, aí começando pelas escolas, né? Então essa é a nossa ideia aqui no programa Diversidade e Inclusão, fazer esse diagnóstico aí da nossa realidade hoje, né? Pegando a LBI, né, as previsões legais aí na LBI, e trazendo aqui para a nossa realidade. Então, o que houve de avanços, né, quais os artigos que já foram implementados, quais aqueles que ainda não foram, né, aqueles que ainda carecem de regulamentação, né, porque dentro da LBI tem vários artigos que precisam de ser regulamentados pelo governo federal, né, e alguns deles não ainda sequer foram regulamentados. Então, são os desafios, né? A regulamentação, a implementação da política, né, e a aplicação dela na prática, né, na vida das pessoas, que está melhorando de fato na vida da pessoa com deficiência, que esse é, né, o objetivo final, né, da Lei Brasileira de Inclusão, né, trazer para a pessoa com deficiência
espaços mais inclusivos, né? Espaços que estejam aí realmente preparados para receber e para incluir a pessoa com deficiência na nossa sociedade. Na sequência, aí a gente vai trazer também mais uma matéria da TV Brasil, né, que fala, né, sobre algumas deficiências, por exemplo, que ainda enfrentam muito desafio para ser incluída nas escolas, né, nas universidades. Então a gente vai colocar na sequência aí também mais essa matéria da TV Brasil, né, e na volta a gente volta aqui para comentar mais um pouquinho também. Hoje é o Dia Nacional do Surdo e o Repórter Brasil vai mostrar em uma série de reportagens os desafios enfrentados por pessoas que convivem com algum tipo de deficiência. Na estreia, a inclusão de estudantes cegos e surdos na escola. Andar de ônibus, caminhar livremente pela rua, ir à escola. Tarefas do dia a dia que nem sempre são tão simples como deveriam. Para ir ao Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais, o Paulo não tem dificuldade. Conta com o sinal sonoro e o piso tátil. Facilidades que não são encontradas na maioria das escolas frequentadas por cegos. É o primeiro obstáculo para o acesso à educação. Infelizmente as pessoas falam de inclusão, mas a inclusão ela infelizmente está no papel. Você lembra de algum episódio assim que mais te marcou, que você teve uma dificuldade muito grande numa matéria? Que mais me deixou assim impressionado é que a professora começou a explicar a matéria e apontou para o quadro, perguntou se eu estava vendo. Eu falei, não, professor, eu sou cego. Aí ela, caramba, esqueci, Paulo, que você é cego. Nesta escola, Paulo foi alfabetizado em braille. Daqui seguiu para o ensino regular, para a faculdade e hoje volta ao centro especial onde se prepara para fazer concurso. Ele conta com professores que fazem a leitura dos conteúdos que não estão disponíveis em braille. A grande realidade é que muitas escolas, o professor não sabe braille, não sabe soroban. Então como é que vai trabalhar com aluno deficiente visual sem saber essas duas áreas de suma importância para ele? Para passar um dever, para corrigir, enfim. Então, eu vejo que o grande desafio, o grande objetivo é capacitar esses professores do ensino regular para que essas escolas se tornem efetivamente inclusivas. Na biblioteca, voluntários ajudam os estudantes com o reforço escolar. Clima desértico, anota aí. Eu, como sou aposentado, então eu tenho mais tempo para doar para a comunidade através dessa atividade aqui no Clube do Ledor. O Centro Especial de Deficientes Visuais ajuda os alunos a fazerem as atividades do cotidiano e a seguirem os estudos na escola que quiserem. É a busca pela chamada inclusão, uma busca determinada por lei. Há uma perspectiva de que se constrói um direito, né, a partir da condição, da consciência de que esse direito precisa ser atendido em qualquer circunstância. E aí, claro, as normativas ajudam porque naquilo em que o direito não é efetivamente, vamos dizer, naturalmente atendido, a lei vem para obrigar e colocar as coisas devidamente no lugar. Para os estudantes com deficiência auditiva, a questão da inclusão é complexa. Maicon já estudou em uma escola regular, numa sala com intérprete de Libras. Bom, quando eu estava no 3º ano, na escola onde eu estudava, lá no Gama, na cidade do Gama, lá os professores eram todos ouvintes, se viravam para o quadro, escreviam, conversavam no quadro e eu surdo não ouvia nada. Ele não entendia muitas coisas por conta da barreira de comunicação. O professor chamava alguns alunos, não podia, me chamava, não podia responder. As pessoas conversavam e ficavam angustiadas. Aqui na escola bilíngue é muito melhor, porque aqui tem amigos, aprendo melhor, porque aqui a primeira língua é Libras. Hoje estuda na única escola bilíngue de Libras e português do Distrito Federal.
Aqui, metade dos alunos são surdos e todas as aulas são em Libras. A gente prioriza a educação do surdo. E como a língua materna do surdo é a língua de sinais, então em sala de aula o professor vai utilizar a língua de sinais. E o aluno que aqui estiver vai ter que aprender essa língua para adquirir os conteúdos. Qualquer um pode se matricular nesta escola. Os estudantes ouvintes, normalmente, buscam o ensino em Libras porque precisam da língua de sinais no dia a dia. Laísa é filha de pais surdos. Eu gosto da Libra porque eu consigo comunicar com meu pai e com a minha mãe também. Amanhã você vai ver os desafios das pessoas com algum tipo de deficiência para assistir a espetáculos e eventos culturais. Bom, aí nessa última matéria, agora a gente viu um pouquinho aí dos desafios, né, de algumas deficiências, no caso os cegos, né, e o deficiente auditivo, né. Eu falo que a Lei Brasileira de Inclusão, né, como a gente viu lá na primeira matéria, né, onde o senador Paulo Paim, né, mas alguns senadores falam, né, e ali o evento, né, que a lei foi aprovada, né, e promulgada no Congresso Nacional, né, na perspectiva, né, de melhorar bastante, né, a vida das pessoas com deficiência. Né, mas aí a gente, hoje, na nossa realidade, né, hoje, 2023, são 7 anos já que se passaram da aprovação, a gente vê que muita coisa ainda precisa avançar, né, para que a inclusão realmente ela aconteça na prática, né. A gente acompanhou aí na última matéria a questão do acesso à educação, né. Tudo que envolve a pessoa com deficiência, não basta só a escola receber, matricular o aluno, né, receber o aluno, mas tem tudo que envolve o acesso à escola, né, a faculdade, né, o cursinho. Não basta que a escola ela receba e matricule, né, a criança, né, o adulto, o adolescente, mas precisa se pensar também de que forma essa pessoa vai poder chegar lá, né? Então tem todo um entorno, né, que precisa ser, né, melhorado, né, para que a pessoa possa ter esse incentivo de sair de casa, né, para chegar até a escola. Porque muitas vezes o que impede, né, a pessoa com deficiência estar na educação regular não é só, né, o preconceito, não é só a falta de acessibilidade na escola, mas também o entorno, né, o que envolve, né, as possibilidades da pessoa chegar até lá na escola. Porque hoje a gente tem muita dificuldade no transporte público urbano, né, falta de acessibilidade, as barreiras arquitetônicas, são calçadas que não permitem, né, com que o cadeirante se desloque, por exemplo, né, que o cego, né, se desloque, né, por falta de sinalização, piso tátil, sinal sonoro, né, nos semáforos. Ali na reportagem a gente viu a matéria que foi feita com o Paulo, né, com sinal sonoro, maravilha, funcionando, maravilha, né, mas isso não é uma realidade de todo o Brasil, né. São muito poucas as cidades, né, que tem, né, o sinal sonoro, né, para a pessoa com deficiência visual. E aí quando se trata de piso tátil, né, de calçadas, né, bem conservada, né, e acessível, bom, aí a gente amplia ainda mais as barreiras, né. Mas como eu falei no início, a gente começou hoje esse assunto aí da questão do acesso à educação, né, e nos próximos programas a gente vai ampliar mais, a gente vai trazer mais algumas matérias.
Eu vou procurar fazer também algumas matérias aqui na nossa cidade, né, mostrando a nossa realidade aqui da cidade de Montenegro, né, tanto o acesso na educação infantil, né, quanto na educação no ensino fundamental, no ensino médio e chegando aí até o ensino superior. Como que está hoje? Como que está a nossa realidade aqui em Montenegro? Nos próximos programas a gente vai fazer alguma coisa a esse respeito, para a gente tentar buscar e fazer esse diagnóstico aí, para ver o que a lei brasileira de inclusão, né, de fato e na prática ela está trazendo para a vida das pessoas com deficiência. O nosso programa está chegando ao final, né? Quero aqui mais uma vez agradecer aos nossos apoiadores, né? A Sol RS Energia Solar, a Vícios Modas, o Sicredi Ouro Branco e você que esteve aí nos acompanhando, né? Eu agradeço por você estar aí com a gente, né? E convido a você a permanecer aí na programação da TV Mo HD e a gente volta com o programa Diversidade e Inclusão na semana que vem. Um abraço, né? E até semana que vem.